Olá, alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu darei continuidade à sequência de atividades 2, então vamos lá? Aula 1, espelho, espelho meu. 1. O tema, redes sociais, já foi apresentado na sequência anterior. Para iniciarmos as atividades dessa sequência de atividades, discuta com seus colegas verbalmente ou pelo chat. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Siga as orientações do seu professor. 2. Leia um trecho da reportagem a seguir. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Texto 1 de Denis Pacheco com reportagem de Gabriel Guerras e Matheus Souza. Quando chegou ao Brasil, a internet surgiu como uma espécie de terra de ninguém. Apesar do sentido aparentemente despreciativo de expressão, a então chamada Rede Mundial de Computadores era um território descentralizado e não dominado por procuradores do conteúdo. Sites possuem endereços virtuais difíceis de se memorizar, e as primeiras formas de se comunicar em tempo real envolviam a criação de pessoas virtuais, incluindo a nicknames, que mascaravam as identidades reais dos usuários. Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. O que era anárquico se tornou por demais regrado, e que pode ser positivo, por exemplo, quando se discute mais ativamente a importância da privacidade e proteção de dados na rede, ou insuficiente em função dos avanços indiscriminados das notícias falsas, as fake news em inglês, que explora brechas no temor de responsabilidade elaborados pelas grandes plataformas privadas. Daí aqui tem essa imagem. Com a introdução das redes sociais, como o Facebook, que atualmente tem uma base de 127 milhões de usuários mensais no Brasil, a utilização de nomes reais associados a fotos do perfil mudou para sempre. Para sempre, a forma como nós apresentamos e nos comportamos na internet. E a partir dessas mudanças, começam a fugir figuras que hoje disputam nossas atenções e rivalizam até mesmo com o poder das grandes emissoras. Os chamados influenciadores ou influencers em inglês se tornaram as figuras mais prominentes das redes sociais e das plataformas de conteúdo como o YouTube. Se redes como o Twitter, Facebook e Instagram fossem nações, os influenciadores seriam seus maiores notáveis embaixadores? 3. Retorno ao texto e responda. A. O título é relevante ao texto? Então, pessoal, aí a resposta é bom a gente compreender que o título traz uma reflexão sobre as redes sociais, que vai ser um tema que será debatido ao longo do texto. B. Observe a pontuação usada no título. Levante hipótese por que os autores pontuaram dessa forma. Então, aí, pessoal, é uma resposta sua pessoal. Mas é bom a gente perceber a interrogação como um recurso capaz de gerar provocação, reflexão no leitor, fazendo com que ele se sinta atraído ao ler o texto. Aula 2. Ordem e progresso. 1. Retorne ao texto da aula 1 e responda. A. Observe a ilustração. Qual é o papel dela na compreensão do sentido do texto? Então, pessoal, no caso que seria esta imagem. Então, aí, a resposta fala sobre as centralidades do computador na ilustração, os ícones representantes das redes sociais, os emojis sinalizando a dúvida e a confusão mental e a presença do cérebro, diminuindo em relação ao computador, com os olhos arregalados, expressando espanto. O fundo da imagem apresenta pontos de exclamação. Uma das possíveis interpretações poderia ser as muitas expressões e interjeições dos usuários das redes sociais, interjeições que expressam espanto, concordância, dúvida e entre outros. B. Faça a relação entre a linguagem usada no texto, o veículo onde foi divulgado e o público-alvo. Então, aí a resposta é que o texto foi divulgado pelo Jornal da USP, cujo público-alvo é variado, da comunidade acadêmica da universidade aos leitores que se informam por meio de textos divulgados na internet. A linguagem atende ao público-alvo e clara e objetiva. C. Observe a construção do texto e identifique as ideias centrais em cada parágrafo. Primeiro parágrafo. Resposta. Chegada da internet ao Brasil. Segundo parágrafo. Resposta. Mudanças no Brasil após 30 anos da chegada da internet. Terceiro parágrafo. Resposta. As redes sociais e sua importância. Quarto parágrafo. Resposta. Papel dos influenciadores digitais.
2. Observe que cada parágrafo contém uma ideia central, um núcleo para o desenvolvimento de uma ideia. Essa ideia central do parágrafo é também conhecida como tópico frasal. A partir das ideias centrais, desenvolva pequenos parágrafos. A prática do esporte deve ser incentivada e amparada pelos órgãos públicos. Isso é uma resposta pessoal sua. B. O trabalho dignifica o homem, mas ele não deve viver só para o trabalho? Resposta pessoal. C. O direito à cultura é fundamental a qualquer ser humano? Resposta pessoal. Aula 3. As palavras e suas forças. 1. O título do texto destinado a essa aula é De onde vierem os influenciadores. Siga as orientações do professor, aguarde sua vez e exponha sua opinião. 2. Leia a segunda parte do texto 2, que você iniciou na primeira aula. De onde vieram os influenciadores? A gente considera influenciador no discurso comum como uma pessoa que tem um grande número de seguidores e influencia pessoas, explica Pablo Hortelano, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidade, da USP, e coordenador do Grupo de Pesquisas e Políticas Públicas para o Acesso à Informação. Para ele, a teoria por trás dos influenciadores começou lá atrás, com a ideia, ainda na época dos meios de comunicação de massa, de que as pessoas não se informavam diretamente com a fonte primária, mas em um sistema de duas escalas. Uma pessoa tinha muita influência em uma determinada comunidade, se informava, formava uma opinião e distribuía entre as pessoas sobre que ela tinha antecedências em esclarecer. Armados com diferentes tipos de retórica. Os influenciadores se distinguem não apenas pela plataforma ou canal no qual se fazem mais presente, mas também pelos diferentes usos de linguagem que utilizam para atingir seu público. Tem influenciador que tem a linguagem muito simples, que simplesmente se apoia nos seus carismas. Outros são influenciadores que se estabelecem porque eles têm algum conhecimento técnico, como esses da área da ciência. Não tem uma regra geral. Classifica Hortelado. Daí aqui uma imagem. Para Elizabeth Nicolau Sandi Correia, professora da Escola de Comunicação e Artes da USP e pesquisadora nas áreas de comunicação e jornalismo digital, existem dois tipos de influenciadores em ação nas redes. De um lado, a gente tem o influenciador efetivo, que é aquela pessoa que tem um conjunto de competências e habilidades num determinado tema, que por conta desse conjunto, ela ganha legitimidade para falar sobre ele, explica ela. Na sequência, de acordo com a professora, o segundo tipo de influenciador é um fenômeno característico que nasce nas brechas das redes sociais. São aqueles que são alavancados por meio de quantidade de likes e de ampliação de seguidores, algumas vezes por meio de compras de seguidores. Pontua ao deixar claro que, para enquadrar pessoas nessa categoria, é necessária uma análise cuidadosa. 3. Observando a construção do texto, como cada parágrafo se inicia e o tema que é tratado, determina o tema de cada parágrafo e qual especialista o apresenta. Primeiro parágrafo. Resposta. Definição do que é um influenciador, segundo Pablo Hortelado. Segundo parágrafo. Resposta. Apresentação do percurso histórico da figura do influenciador de acordo com Hortelado. Terceiro parágrafo. Hortelado compara os diferentes tipos de influenciadores, que daí é resposta. Quarto parágrafo. Elizabeth Correia apresenta os dois tipos de influenciadores. Resposta. Quinto parágrafo. Resposta. Definição de influenciador de acordo com Correia. Aula 4. Eu me remexo muito. 1. Responda. O título da segunda parte do texto está de acordo com aquilo que foi desenvolvido? Então, a resposta é bom a gente perceber a eficiência do título, né? A pergunta, título, é respondida satisfatoriamente ao longo do texto. B. Para reforçar a tese apresentada no início do texto, o autor cita as falas de alguns especialistas. Quem são eles? Então, a resposta: Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciência e Humanidade, da USP, e coordenador do Grupo de Pesquisa e Políticas Públicas para o Acesso à Informação, e Elizabeth Nicolau Sandi Correia, professora da Escola de Comunicação e Arte e pesquisadora nas áreas de comunicação e jornalismo digital. C. A argumentação é construída a partir de alguns movimentos como a refutação, a sustentação e a negociação relativização da ideia apresentada.
A refutação ocorre quando se apresentam contra-argumentos posicionando-se contrário à ideia exposta. Na sustentação, posiciona-se favorável à ideia discutida, aliando-se à opinião exposta. Na negociação, relativação, posiciona-se apoiando as posições em disputa, contrária e favorável, ponderando um meio termo para cada questão. De acordo com a sua resposta ao exercício anterior, responda: os argumentos apresentados sustentam, refutam ou relativizam a tese apresentada no texto? Então, aí a resposta é que o movimento da argumentação e da sustentação da tese apresentada no início do texto, lá na aula 1, de influenciar das fake news no cenário atual. Aula 5. Na defesa ou no ataque. 1. A defesa de um ponto de vista se constrói a partir de alguns tipos de argumento. A escolha do tipo de argumento dependerá da habilidade do autor do texto e do seu repertório acerca do assunto. Leia no quadro a seguir alguns tipos de argumento. Argumento de autoridade. Auxilia a sustentação do seu posicionamento por meio da voz de um especialista ou de uma instituição considerada autoridade no assunto. Argumento de exemplificação. Relata um exemplo, um fato ocorrido que auxilia na sustentação da ideia defendida. Argumento de prova concreta. Comprova a ideia defendida com informações incontestáveis, dados estatístico, por exemplo. Argumento de princípio ou crença pessoal. Refere-se a valores éticos ou morais irrefutáveis. Argumento de causa e consequência. Afirma que um fato ocorre em decorrência de outro. 2. Retorno ao texto da aula anterior. Que tipo de argumentos são utilizados pelos autores para sustentarem a tese defendida? Então, aí a resposta é que os argumentos utilizados ao longo do texto são argumentos de autoridades. 3. Relembrando os infográficos analisados na sequência da atividade 1, que tipo de argumentos encontramos no infográfico divulgado pelo IBGE? Então, aí a resposta é que os infográficos da sequência da atividade 1 contêm percentual sobre o uso da tecnologia de informação e comunicação no Brasil em 2018, ou seja, as questões relativas ao acesso à internet e à televisão e a posse de telefones móveis celular para o uso pessoal. Portanto, são argumentos de provas concretas. 4. Agora que você já conhece algum tipo de argumento, responda. A. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Como sugere o título do texto da aula 1? Argumente. Aí é uma resposta pessoal. B. De que modo as redes sociais podem ou não contribuir para uma sociedade mais justa? Argumente. Novamente, uma resposta pessoal. Aula 6. Mãos ao texto. 1. Você deverá produzir um artigo de opinião respondendo às questões. As redes sociais são benéficas para o desenvolvimento da sociedade? Procure responder defendendo seu ponto de vista. Você poderá reler o texto das aulas anteriores, inclusive o infográfico da sequência anterior. Se você tiver acesso, amplie seus conhecimentos sobre o tema. Por exemplo, no portal do Ministério da Saúde, há informações sobre a disseminação das fake news, um dos lados subversivos da internet. Caso você não tenha acesso à internet, há outras formas de ampliar seu conhecimento sobre o assunto. Programas de televisão e rádio diariamente trazem informações sobre o tema, jornais e revista. Converse com amigos, vizinhos e familiares. 2. Faça algumas anotações sobre o tema, procurando responder. As redes sociais são benéficas para o desenvolvimento da sociedade? Sim ou não? Por quê? Que tipo de argumentos você usará? Anote as fontes de sua pesquisa, nome do site ou livro, revista, jornal em que você ampliou o conhecimento. Pense em um título sugestivo para atrair a atenção do seu leitor. Para que você escreve? Para quem você escreve? Então, pessoal, aí vocês irão fazer um texto sobre as redes sociais são benéficas para o desenvolvimento da sociedade. Então, você irá colocar em seu texto o seu artigo de opinião. Lembrando, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Aula 7. Em primeiras mãos. 1. Dando continuidade ao desenvolvimento do texto, você deverá produzir a primeira versão do seu artigo de opinião.
É hora de unir as anotações do seu planejamento. Lembre-se de que a escrita é um processo e, portanto, é formado por passos: planejar, produzir a primeira versão, reler, avaliar, corrigir, produzir a segunda e terceira versões é divulgá-lo. Então aí o primeiro parágrafo é a introdução. Deve apresentar o tema central e seu ponto de vista, que é sua tese, de modo geral. Então você irá criar. Segundo e terceiro parágrafo, a partir de uma ideia central apresentada o tema, a argumentação é fundamental para fortalecer a sua opinião. Lembre-se da atividade sobre o desenvolvimento de parágrafos. Observe a conexão entre as ideias. Então, pessoal, caso vocês sejam necessários para vocês, vão no site da INEP, né? Porque é lá que eles dão a nota 1000 na redação do Enem. Daí vocês irão colocar isso e fazer sua conclusão. Retorne as ideias principais desenvolvidas nos parágrafos anteriores, que daí você vai dar a solução para o texto que você fez. Aula 8. No que você está pensando? 1. Releia a primeira versão do texto. Se necessário, consulte o dicionário físico ou online para verificar a grafia e o significado das palavras. Coloque-se no lugar de um leitor modelo, alguém que pegará o seu texto e refletirá sobre as redes sociais para auxiliar nesse processo. A seguir, há uma tabela guia. Você, nessa autocorreção, após ter relido o texto, preencha a tabela. Volte ao aspecto em que você marcou, em parte ou não atende. Responda: sim, em parte, não atende. Uso de linguagem adequada ao veículo e ao leitor modelo, daí você irá colocar meio que um X. Texto desenvolvido de acordo com a proposta dada? Sim, em parte, ou não atende seu texto. Uso de recurso para capturar o leitor? Há argumentos que defendem a tese? Há coerência entre os parágrafos? Há repetição de termos? Respeito à ética e à cidadania? 2. Produza a reescrita do seu texto. Daí você irá fazer isso daí novamente, ok? Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante para mim. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.